Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 13 de abril, esse é o programa Café com o Bispo e nós estamos felizes por podermos estar aqui compartilhando da experiência da palavra, mergulhados no texto de Paulo aos Coríntios, já chegando no capítulo 13, não é? O último capítulo do livro, mas nós estamos detidos ainda aqui no capítulo 12, verso 16, que nós vamos retomar a nossa leitura e a nossa reflexão, porque semana próxima passada a gente passou muito rapidinho por aqui. Mas quero dar as boas-vindas aqui ao meu querido amigo, pastor João Silveira. Muito bom dia, pastor João. Muito bom dia, pastor Bispo Renato Chaves. Bom dia a você também que está lá do outro lado nos ouvindo. Obrigado pela sua audiência, que Deus abra, na verdade, os corações para que a palavra que vai fluir desses microfones entre na sua vida e, de fato, faça o que apraz a palavra de Deus na vida daqueles que a ouvem. Amém. Seja assim, pastor João. Lloyd, querida, muito bom dia, seja bem-vinda também ao encontro dessa manhã. Bom dia, querido, um bom dia muito especial para todos, viu? Olha, meu bispo, pastor João, tem encontrado algumas amigas e elas mandaram abraço para vocês, viu? Que legal. Abraços. Obrigado. Que estão ouvindo pela rádio, porque teve essa semana um congresso de mulheres e elas me procuraram e disseram, manda um abraço para o bispo, legal. manda um abraço pessoas que lhe conhecem, tá? Que depois eu vou dizer o nome aqui para não ser deselegante. Tá legal, tranquilo. Gente, o ambiente da igreja normalmente é um ambiente tempestuoso. Tem hora que está uma calmaria e de repente bate um vento e a gente se surpreende, né? Porque é o ambiente do humano, né? Das inquietações dos humanos. E sempre tem uma coisinha. O texto que nós vamos ler agora, que é o verso 16 do capítulo 12, Paulo fala de uma inquietação, de uma fofoca que é levantada na igreja. E, cara, são coisas tão tolas, tão infantis, tão absurdas, mas que isso gera um mal-estar, um desconforto, uma sensação de insegurança, não é? Parece que as pessoas não são satisfeitas com as suas próprias vidas, né? E elas se inquietam e tentam descobrir coisas. Freud tem uma frase que diz que, às vezes, um charuto é só um charuto, né? É assim, há coisas que são tão óbvias, mas se futuca tanto óbvio, como se ali tivessem segredos e coisas, entende? E uma questão tão simples. Paulo tinha um sustento que não era mantido pela igreja de Corinto, pois até isso havia uma certa implicância na igreja, que ele não se submetia ao sustento da igreja de Corinto. Isso acabou também incomodando Paulo, né? Incomoda, cara, porque são falas vazias que incomodam a vida da gente. A vida tem mais, a vida é mais profunda, e às vezes se detém em coisinhas tão miúdas que, meu Deus do céu, né? Tem pastores nos ouvindo aqui, sabem bem do que a gente está falando, né? Desde o princípio da carta, ou aliás, dos últimos capítulos, Paulo está tratando com essa igreja sobre fofoca, desconstruindo fofocas. A gente falou no princípio aqui da leitura da carta aos Coríntios, da primeira carta, que foi uma igreja que Paulo pega desagregados. Não era uma igreja de cristãos, ou aliás, de observadores de qualquer religião. Então, são pessoas que vêm do mundo da fofoca, do mundo da maledicência, da loucura. Não tinham nenhuma agremiação religiosa como eram os judeus. E, de repente, Paulo se vê às voltas com fofocas dentro da própria igreja que ele está tirando de um mundo lá fora, trazendo para um mundo cristão, e dentro desse mundo cristão, alguns que se dizem cristãos
chegaram para lá e começaram a minar a mente daquele povo, dizendo que Paulo não era isso, Paulo não era aquilo, Paulo não era aquela coisa que dizia tudo. Ou seja, há uma frase em para-choque de caminhão que a inveja é a arma do incompetente, né? Uhum. Talvez a incompetência desses pauradores, ensinadores, entre aspas, a incompetência deles chegar ao nível do ensinamento que Paulo levou àquela igreja, começaram, não tendo outro fundamento, começaram a criticar, a tentar diminuir, minimizar a vida de Paulo, o evangelho que Paulo trazia. Aí começaram, inclusive foram falar do sustento de Paulo, né? Isso incomodou tanto a ele. Eu acho que Paulo estava exatamente na carne, no seu eu. Não era naquela carne voraz, briguenta, mas no seu eu, a sua sensibilidade, o seu sentimento de tanta injúria, de tanta menosprezo, de tanto menosprezo à sua vida, ele resolve dedicar 3 capítulos do livro da carta aos Coríntios, tratando, justificando, mostrando aos Coríntios que ele não era aquilo que disseram dele, e provando: eu estive aí no meio de vocês, mas não fui pesado, eu não extorqui ninguém. Aqui nós vamos ver mais adiante ele dizendo: nem aqueles que eu mandei ter com vocês, nem por eles eu mandei pedir qualquer coisa, né? Ok, vamos lá então, dona Loide. Vamos, versículo 16, Paulo ele faz essa interrogação muito forte. E por que continuo a dar importância a essas fofocas sobre eu ter usado meu autossustento como forma de culpar vocês? Onde está a prova disso? Alguma vez os enganei ou usei alguém para iludir vocês? Pedi a Tito que eu os visitasse e levasse alguns irmãos consigo. Por acaso eles agiram de má fé com vocês? E, acima de tudo, não temos sido sempre sinceros e honestos? Não pensem que estou aqui me defendendo perante vocês. Vocês não são júri. Deus revelado em Cristo é o júri. E apresentamos perante Ele nosso caso. E tudo que temos suportado é com a intenção de não ficar no caminho de vocês, nem atrapalhar seu crescimento. Tenho receio, admito, de que quando for, me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos, brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismos, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa e confusão generalizada. Não espero ser humilhado de novo por Deus quando estiver com vocês, para que não tenha de derramar lágrimas por uma multidão que insiste nos velhos caminhos, pecando cada vez mais e se recusando a abandonar o lamaçal da maldade, do descontrole sexual e da indecência em que está mergulhada. Meu Deus do céu, que balacobaco, né? Colocando aqui tudo em pratos limpos, Sim. como ele diz, né? Cara, eu olho para o que está acontecendo dentro dessa igreja, desse grupo de pessoas, e não me assusta, mas de alguma forma me apavora ver que aqueles que nasceram de novo, aqueles que adquiriram a mente de Cristo, são capazes ainda de viver numa dimensão tão baixa como a dimensão que Paulo expõe a condição da igreja de Corinto. Essa confusão generalizada é assustadora. Porque não parece que nós estamos numa igreja. Parece que nós estamos no meio de um time de futebol, de um clube de futebol, né? No meio das suas assembleias. Né? Não parece que estamos no meio de uma igreja. Parece que estamos no meio de uma associação, onde a natureza humana está muito mais em evidência do que a graça de Jesus. Me permitam revelar isso, com dor. Ontem eu assisti uma reportagem de que os evangélicos
é a segunda classe mais desacreditada na sociedade brasileira ou no mundo. E por que isso está acontecendo? Porque normalmente quando nós falamos, estou ouvindo o bispo falar de igreja, igreja não é um conglomerado de gente dentro de um prédio. Igreja é o que aqueles que se dizem cristãos, aqueles que seguem a Cristo fazem lá fora, influenciam lá fora. E, lamentavelmente, parece que o Cristo é apenas o pano de fundo para muita coisa que está acontecendo hoje. Lá no Congresso, a gente já falou isso aqui, pessoas orando por propina, se juntam 3, 4 pastores, recebem uma gorda propina do governo, aconteceu algum tempo atrás, e se juntam para orar por ela, para agradecer a Deus por ela. Ou seja, o cristianismo deixou de ser para muita gente, é o que estava acontecendo aqui em Corinto, e quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz, esta carta aos Coríntios, e a quantos ela puder chegar, não é assim que ele diz? Então, chegando aos dias de hoje. Lamentavelmente, não é diferente do que está acontecendo hoje. Há clubes, há denominações, agremiações religiosas, eu não estou aqui para falar de ninguém, não é o relatório, não é meu, o relatório é um relatório mundial, que a segunda classe menos acreditada no mundo é a classe dos evangélicos. E por que isso? Porque exatamente o evangelho virou apenas um pano de fundo para me dizer que eu pertenço a essa classe, mas o meu procedimento. Paulo está falando aqui no final dizendo que o descontrole sexual, ou seja, é possível nessa época, pastor lá pelos prostíbulos, encontrar clérigos envolvidos com pedofilia, é que não está distante do que está acontecendo hoje. A gente está vendo o que está acontecendo hoje. E a gente não está aqui para denunciar ninguém. Estamos dizendo que aqueles que seguem a Cristo precisam, na verdade, entender que há uma linha a ser seguida, que não é apenas andar numa corda bamba, mas é ter o peito e o coração aberto para que ele ande, para que ele faça morada, para que ele habite. E quem habita, quem tem no coração a habitação de Cristo, não anda fazendo besteira. Não anda porque ele não permite. Eu acho isso lindo saber disso. Quem anda, quem tem Cristo na sua vida, na verdade, como regra de fé, como regra de prática, como regra de viver, não sai fazendo besteira por aí. E as que Paulo está falando dos Coríntios, não eram cristãos? Eram. Mas resolveram deixar, na verdade, a fé de lado e voltar às velhas práticas que eram acostumados a praticar antes de conhecerem o Evangelho. E Paulo está falando. E tem jeito para eles? Tem. Paulo está chamando e dizendo, ei, não é assim. O que vocês estão fazendo está errado. Eu quero voltar aí, não quero ter decepção com vocês, eu não quero arrumar, eu não quero voltar daí decepcionado. Por isso eu estou escrevendo a vocês. Estou com minhas próprias mãos escrevendo para vocês, para dizer para vocês que devem voltar à prática daquilo que é decente, daquilo que é devido a Cristo. E o dia que eu for aí, não pela minha presença, mas eu quero me regozijar com vocês e não voltar daí decepcionado. É uma coisa assim que Paulo aqui, ele pontua dizendo que esse povo, ele se recusa a abandonar as velhas práticas, né? Ele pontua muito bem isso, né? Ele diz, olha, vocês estão se recusando a abandonar as velhas práticas. E ele vai destacando algumas delas que são bem fortes, né? Dentro desse contexto que o Paulo está aqui falando. Sim. E é isso, recusar. Eu sei que eu preciso abandonar. Não é abandonar o que é proibido, não. É renunciar a coisas até permitidas mesmo, né, bispo? Sim. Porque é fácil a gente olhar para uma lista de coisas proibidas. Isso aqui eu vou abandonar porque é proibido. Mas abandonar aquilo que também é permitido, né? Isso aí é difícil. Renunciar àquilo que até mesmo aos olhos dos homens parece ser permitido. Até aos olhos da lei, Loide. Quando a gente vai lá na ilha de Creta, quando Paulo diz que o bispo deve ser marido de uma só mulher, ele não está falando de divorciado ou qualquer coisa, ele está falando de uma bigamia que era permitida na ilha de Creta. Mas ele diz que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Ou seja, mesmo aquilo que é permitido... Isso, abandonar até mesmo que é mas permitido. Mas não é tão agradável. Como é que vive um homem com 2 mulheres, qual a dedicação ele pode dar
Ou seja, mesmo sendo permitido aquilo que tu acaba de dizer, não deve ser exercido. Então, Paulo está dizendo as práticas que vocês conheceram, porque eu entendo que todos os maus costumes, todas as práticas que alguém teve, que alguém adquiriu, que alguém cometeu, elas estão num reservatório de lembrança. E o dia que você vacila, que você decide deixar de seguir a Cristo e começa a pensar, elas estão todas na lembrança e são suscetíveis de você praticar. Falava hoje ao bispo Renato que tem dias que a gente amanhece com aquela falta de ânimo, aquela falta de vontade, aquele momento depressivo. O espírito que está lá dentro da gente está dizendo, não dá certo, nada vai dar certo, e de repente a gente ouve aquela voz que Paulo ouviu, a minha graça te basta. Levanta e anda, como Jesus disse ao coxo. Há momentos para isso. Então, as velhas práticas, os velhos hábitos, estão lá em um compartimento guardado, lá no fundo da lembrança. Se a tua vida é viver com Cristo, é praticar o que é bom, é viver com Ele, aquelas coisas estão ali, você não dá definição nenhuma para elas. Mas, de repente, você resolve voltar ou esquecer aquilo que estava caminhando. E uns deixam por uma ofensa, por uma decepção, por qualquer outra coisa, e acham que devem voltar ao passado, à lama do passado, vão beber, vão fazer tanta coisa. Conheço pessoas que, quando o seu passado é revolvido, que chega à memória, aí pronto, abandona a igreja, abandona qualquer coisa e vai para a mesa do bar. Uhum. João, a velha criatura, ela quando aparece, e ela aparece no meio da igreja, a velha criatura, que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a divina semente. Eu estava me lembrando de uma fala de Pedro, que ele diz assim, com relação a esse novo estilo de vida, né? Amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. Isso aqui é a proposta do Evangelho. Isso aqui é um texto de 1 Pedro, capítulo 1. Quando eu olho para essa proposta apostólica da vida da igreja, e eu olho para o discurso de Paulo, de pessoas maldosas, perigosas, dentro da igreja, não eram adversários da igreja, eram pessoas da igreja, cujo coração era motivado por intrigas. Se há uma coisa perigosa na igreja, é a intriga. É irmãos que jogam uns contra os outros. Enquanto Pedro diz, amem-se uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. Há uma malícia, há uma maldade. A malícia é como um terreno perigoso de uma armadilha montada e você disfarça com aquelas folhas secas por cima para que o animal não perceba que tem uma armadilha ali. Assim são os maliciosos, assim são os astutos. Diz que, em Gênesis capítulo 2, que a serpente era a mais astuta de todos os animais. A palavra astúcia é a palavra mikol, em hebraico, não é mikol. A nudez de Adão, do capítulo 3, é uma nudez astuta. Ele diz, eu estava nu, tive medo e me escondi. A nudez do capítulo 2 é uma nudez sem culpa. A nudez do capítulo 3 é uma nudez mikol, é uma nudez astuta. Então, quando eu olho para essa igreja de Corinto, eu vejo uma nudez astuta. Pessoas que estão nesse ambiente da transparência da alma, mas tem uma astúcia ali. Ambientes montados. Cara, os caras vão arrumar uma intriga com Paulo,
porque eles não sustentam e acham que Paulo se gaba porque eles não o sustentam, e isso dá a Paulo uma certa autonomia para que a igreja não o manipule, e eles o acusam de ser soberbo e arrogante, vaidoso, porque a igreja não está sustentando ele, e ele se vale desse status para imprimir um novo ritmo à sua condição apostólica. Cara, olha a elucubração. Olha que diabo de argumento que esses caras trazem para gerar mal-estar dentro da igreja e uma conspiração da pureza. A pureza está conspirada. Não precisa estar acontecendo. Só a fomentação de um pequeno fermento é capaz de levedar a massa toda. Esse é o perigo da igreja. Mas, bispo, isso já é pertinente, olha, já é próprio do ser humano, que a gente falou desde o Éden. Eu estava lembrando que quando Davi volta da fuga de Absalão, os israelitas enfrentam uma série de acusações por parte dos benjamitas só porque não foram chamados para participar, para receber o rei, para trazer o rei para Jerusalém. Ou seja, acusaram fortemente, e isso provocou uma tragédia que quase a tribo de Benjamim vai extinta, lembra disso? Por conta exatamente dessa prepotência, dessa arrogância de achar que os israelitas se tornaram prepotentes, e eles foram muito cuidadosos em dizer, não, gente, é porque a gente dava conta. Vocês não foram chamados que a gente não quis incomodar, a gente dava conta do serviço, a gente veio trazendo, a gente já estava junto, a gente acompanhou na fuga e estamos acompanhando, trazendo de volta. Mas foram acusados, e o que eu quero dizer aqui é que a maledicência, a fofoca, a intriga, a prepotência, a arrogância, o querer aparecer, o desejo de ser melhor amado que os outros, provoca tragédias como aconteceu na tribo de Benjamim. Quase vai toda extinta. Depois tiveram que criar malabarismo para poder arranjar esposa para a tribo de Benjamim, a história segue, né? Então isso é próprio do ser humano. Parece, acho que eram benjamitas os que estavam lá em Corinto, né? Acusando Paulo de metido a importância. Olha, ele não, provavelmente diziam, ele não recebe a nossa oferta porque depois ele quer botar na cara da gente. Ele não aceita as ofertas, os presentes de vocês, porque eles querem, depois ele quer se gabar de que vocês são ruins, de que vocês são negligentes, de que vocês são usurários. Era isso que estava acontecendo. E não é diferente do que está acontecendo hoje. Aqueles que são acusados de serem exploradores e aqueles que são acusados de se emiscuírem exatamente para depois botar na cara eu estou aqui por conta, não porque vocês me sustentam. Isso é pertinente, aliás, é comum acontecer. João, os que vivem da obra vivem em ambiente de desconforto. Sempre em ambiente de desconforto. Durante anos eu vivi absolutamente da obra. É uma posição muito desconfortável, embora seja honrosa, embora todo mundo lúcido reconheça que é uma condição honrosa, é para quem vive dessa forma uma condição muito desconfortável. Eu, durante anos, vivi desconfortavelmente recebendo exclusivamente da igreja. Quem vive dessa forma sabe do que eu estou dizendo, sabe exatamente o que acontece com olhares, com percepções, com argumentos. E a condição de Paulo, a condição que ele encontrou, foi a melhor de todas, foi a não depender daquela igreja. Justamente para que houvesse uma espécie de autonomia. Tem igreja que faz boicote dos dízimos. Se sentirem inseguros de alguma forma, se algum zum acontecer na igreja, começa a reter. A primeira coisa que se retém é dízimo na igreja. E onde que isso desemboca? Desemboca em todo o aparato administrativo da igreja. Isso é comum acontecer. Eu estou pastoreando a igreja há 40 anos que eu vejo histórias como essa aqui e ali acontecendo.
E isso é desconfortável. Paulo quis evitar que isso acontecesse com ele. E ainda bem que ele quis evitar, mas ele não evitou as fofocas, até porque onde tem gente tem fofoca, né? Eu queria fazer só, já está fechando o horário, eu queria só fazer uma observação aí. Exceto aqueles que engordam a vaca não pelo bem-estar dela, mas porque querem se beneficiar do leite. Esses não têm nenhum escrúpulo em, na verdade, ser sustentados pela igreja. Que fazem a igreja para ser sustentado por ela e não para cuidar dela. Lamentavelmente, a gente tem visto acontecendo nos nossos dias. É, verdade, gente. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação. A gente fez um retrospecto aqui dos versículos anteriores do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E agora nós estamos diante do capítulo derradeiro, capítulo 13 dessa carta, que fala dessa intenção de Paulo em voltar mais uma vez à cidade de Corinto para possivelmente dar suporte a esse momento meio turbulento que a igreja estava passando, né? Um momento de ajustes e desequilíbrios, enfim, toda a loucura que está acontecendo dentro da igreja daquele momento da história, né? E ele vai falar do desejo, né, de um plano que ele está criando de voltar à cidade de Corinto para dar seguimento à obra, né? Então, eu sugiro que a gente vá lá, Luide, no capítulo 13, versículo 1, para a leitura do capítulo, né? Muito bem. Minha terceira visita está chegando. Lembram-se daquele texto das Escrituras? Uma questão é definida com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas? Por ocasião da minha segunda visita, avisei aquele grupo que permanece enredado nos velhos pecados, que quando eu voltasse, não seria tolerante com eles. Agora, em preparação para a terceira visita, repito a advertência mesmo estando longe. Se vocês não tiverem mudado de vida até eu chegar aí, cuidado! Vocês que exigiram provas que Cristo fala por meu intermédio, irão receber mais do que pretendiam. Vão receber a plena força de Cristo. Não pensem que não vão. Ele era só fraqueza e humilhação quando foi morto na cruz, mas agora está vivo, na poderosa força de Deus. Estávamos desprevenidos quando fomos humilhados entre vocês, mas da próxima vez que nos encontrarmos, estaremos vivos em Cristo e fortalecidos por Deus. Não, paradinha aqui. Caramba. Eu leio... As coisas mudaram, né? Sim, mudaram. O posicionamento de Paulo aqui mudou. Porque assim, dependendo do que está se passando no nosso interior em determinado momento, a gente é capaz de estar tão fragilizado internamente que a gente não tem reação. Não é? Verdade. Não tem reação. Num outro momento, a gente para e reflete sobre aquele momento, não de fraqueza, mas de um momento de debilidade circunstancial, e vê que aquilo não tinha cabimento. Então a gente é tomado por uma força, segundo Paulo, a força desse Cristo ressurreto, para dar um novo destino àquele mesmo velho argumento que lá atrás me abateu, ok? E logo ali na frente me agigantou. Todos nós vivemos esse tipo de dualidade, né? Outro dia eu estava me sentindo tão abatido por algumas notícias que eu recebi. Me senti abatido, vontade de sumir, de ir embora. Cara, mas 10 minutos depois veio um encorajamento, uma força que só a provincial Lioa tem ao defender seus filhotes,
aquilo tomou conta de mim, aquilo que era um aguilhão para me chatear, me perturbar, se tornou um estímulo à luta, à guerra e à justiça. Então, essa dualidade presente em todos nós fez com que Paulo refletisse sobre aquela circunstância anterior, em que ele tinha se sentido humilhado, tinha se sentido enfraquecido diante dos argumentos. Agora, ele diz, agora eu recobrei o juízo. Agora a força de Cristo está sobre mim. Vocês vão provar da força de Cristo, né? Cara, é incrível como internamente, às vezes, as pessoas conseguem nos abater. E naquele mesmo lugar do abatimento, às vezes surge uma coragem. A coragem, a autoridade vem também. Sim, é interessante, exatamente, né? Que depois desse momento, dessa força de Cristo vir sobre nós, vem também uma autoridade de Cristo sobre nós. Lloyd, a gente está sempre recebendo notícias. Olha, eu não sei quantos pastores estão ouvindo aqui a nossa mensagem de hoje, não tenho ideia. Mas eles sabem muito bem do que é ter que conviver com notícias. E nem sempre boas notícias. Nem sempre brota da igreja a boa nova do Evangelho. Às vezes brota uma velha e má notícia da carne, da obra da carne. E, às vezes, a coisa fica tão difícil. Eu tenho muita compaixão. A profissão, entre aspas, aqui de pastor, é uma das profissões mais solitárias deste mundo. Das maiores. Semana passada eu recebi uma mensagem da minha mãe me dizendo, meu filho, o pastor fulano de tal, eu não conhecia pessoalmente, mas era um suboficial da Marinha, músico, habilidoso, ele era pastor e músico, compositor, maestro. O cara vivia uma vida aparentemente estável na igreja, mas só Deus sabe o que a gente suporta. Só Deus sabe. Por exemplo, eu estou com o meu discurso aqui, não estou mostrando fraqueza no meu discurso, mas dentro de mim tem notícias que estão fervendo dentro de mim, que estão me deixando angustiado, ok? Esse discurso não é um discurso que está só em mim. Todo pastor da igreja tem esse discurso. Sabe o que aconteceu com o meu amigo lá? Não suportou e ele mesmo deu conta e cabo da sua própria existência. Morreu. Então, isso está muito comum. As notícias hoje, João, são muito comuns. Cara, a Bíblia nos adverte, cuidem dos pastores de vocês, cara, porque esses caras se adoecerem não têm uma recuperação tão fácil e tão simples assim. Que eles pastoriem com alegria, é o que o escritor aos Hebreus diz, né? Que eles pastoriem com alegria, não fica colocando peso, sabe? Não fica colocando histórias a mais na vida desses homens que estão tentando viver dignamente. Bispo, nós estamos tem misericórdia, né? Nós estamos recentemente com um fato, com um pastor que sucumbiu. E o depoimento dos seus pares, é um pastor notório nas mídias sociais, e os seus pares estão comentando, e ninguém está o acusando, mas estão comentando e fazendo análise do porquê da sua sucumbência. Peso pastoral. 30 e tantos anos. Sim, adoece, João. Além de adoecer, há um outro fator que me veio à mente nesse momento, é que o pastor está pregando bem, todo mundo bate palma, e todo mundo incentiva, ele começa a falar de forma autêntica, de forma austera, e todo mundo fica batendo palma, é assim mesmo, tem que ser dessa forma, mas ninguém vai lá bater um papo com ele, conversar com ele, ninguém vai saber, meu irmão, como é que está a tua alma, como vai a tua família, como vai a tua vida. Pastor, eu tenho dito, pastor é a ovelha mais despastoreada que existe no mundo. Eu imagino o que é que Paulo estava sofrendo aqui sem ter ninguém ao lado dele para dizer, ei, Paulo, vamos pensar nisso aqui direitinho. Aparecia Tito, aparecia Timóteo, mas eram meninos que ele mandava para organizar igrejas, para visitar,
levando as suas cartas, mas o Paulo mesmo não tinha ninguém junto dele dando orientação, e por isso, muitas vezes ele disse, eu quase sucumbo, eu quase vou embora. E quantos pastores nós temos por aí? Eu fico pensando nesse caso recente. Não foi um adultério, não foi um roubo na igreja, não. Sucumbiu, que rachou como o vaso nas mãos do oleiro, né? Aquela história é de muita necessidade de se observar direitinho. O vaso rachou-se dentro, na mão do oleiro. Não foi no estaleiro, não foi lá fora. Há tantos pastores que estão se quebrando dentro da sua sobrecarga de trabalho. Dentro da falta. Ou seja, só aplauso, aplauso. Gente, aplauso é muito mais cruel do que crítica. Sabiam disso? O aplauso te leva muito mais à derrocada do que as críticas. Já dizia um certo pensador, amo aos que me corrigem, aos que me criticam porque me corrigem. Aborreço aos que me bajulam porque me corrompem. Então, a bajulação, o aplauso é muito mais pernicioso, é muito mais prejudicial do que, na verdade, a crítica. Quando ele é uma bajulação, é verdade, João. Quando é uma bajulação e também quando é uma crítica real, quando não é uma crítica pejorativa ou ofensiva, né? Sim, sim, as duas coisas quando não são verdadeiras, né? Porque assim, cara, tem um aspecto do louvor que é importante, que a gente precisa aprender a considerar, que é a boa notícia que o outro traz para mim sobre mim mesmo. Como isso é importante quando eu estou cansado, abatido, quando eu me sinto destruído, que alguém vem e traz boas notícias sobre mim. O elogio, o louvor, que é importante ser trazido para recuperar um coração ferido, desorientado naquele momento, não é? Agora, a bajulação, não. A bajulação tem outra finalidade. Já é o nome de que é uma diga, corrupção, né? É muito claro o programa que nós fazemos. Muitas vezes a gente está aqui entre quatro paredes, imaginando que estamos fazendo um programa apenas porque temos que fazer, e às vezes estamos desanimados com o que está acontecendo, de repente a gente encontra alguém pela rua, eu te ouvi, eu ouvi o programa. Ontem, por exemplo, eu recebi a visita de um taxista dizendo, e aí o programa? Eu não perco ele todo. Sempre que eu estou no carro, eu estou ligado com ele, meu irmão ouve, meu primo ouve, ou seja, isso dá boas notícias que estão trazendo sobre ti. Exatamente. A bajulação, na verdade, toda bajulação tem uma conotação de prejuízo, uma conotação de falsidade. O bajulador não é um cara sincero. Né, a gente falou disso aqui, me permita falar, nós estamos falando de texto bíblico, quando Ziba, que era um oficial de Davi, era um bajulador que procurava oportunidades para tirar proveito. Todo bajulador vive buscando oportunidade para se dar bem. Se você, verdade, lendo a história de Ziba, a gente percebe isso. Todo bajulador, cuidado com os bajuladores, com aqueles que te elogiam, fazem elogio barato, que te trazem, que exageram nas informações, porque eles normalmente trazem uma dose de veneno naquela bajulação. Não querem o teu bem, querem apenas o seu próprio bem. Era o caso de Ziba, né? Ziba estava ali, quando Davi diz, tem alguém da casa de Saul que eu possa lembrar, eu possa fazer o benefício que jurei fazer a Jonas, o meu amigo? Aí aparece Ziba dizendo, tem, mas aí coloca os pormenores da coisa que a gente não vai entrar em detalhe agora, não, porque o tempo não oportuniza. O bajulador é sempre um falso amigo. Sim. Falso irmão. Um falso irmão. Um falso irmão. Cara, só reforçando aqui. Estávamos desprevenidos. Estarmos desatentos, não estarmos firmes, né? Estarmos desprevenidos quando fomos humilhados entre vocês. Cara, é assim... Desculpe se eu estou batendo na mesma tecla, né? Mas isso aqui me incomoda muito. É que, às vezes, nós estamos desprevenidos. E, inesperadamente,
surpreendentemente, a gente é encontrado assim, desprevenido, não atento, um pouco desatento. E nesse instante de desatenção, a gente se vê em alguma fraqueza, em alguma debilidade nessa musculatura emocional, não é coisa de carnalidade, mas está desprevenido, está relaxado, desatento. E alguma coisa afeta essa musculatura psíquica de tal maneira que a gente pode ser humilhado. É aquela dualidade que eu te falei, né? Aqueles dois estados distintos. Quando a gente está desprevenido, as pessoas abusam, humilham. Né? Acho que todos nós já passamos por situações assim, pelo menos imagino eu. Mas há num outro momento uma atenção maior, uma disposição mental de agigantamento por causa do Cristo vivo que está dentro de nós, a força da ressurreição. Então, essa musculatura está já hipertrofiada, preparada para o enfrentamento, e aquilo que era objeto de humilhação para mim se torna um objeto de uma contenda onde o meu espírito forte é capaz de amassar toda a resistência que foi contra mim naquele outro momento, né? São estados do meu espírito e da minha alma. Alma desprevenida é alma susceptível de ser humilhada. Não, não é aí que cabe a expressão ou a advertência de Jesus, vigiai? Sim, claro, João. Vigiai. Está atento, é? Ou seja, ele não manda orar primeiro, ele manda vigiar primeiro. Uhum. Vigiai, esteja atento. Uhum. Vigiai. E eu ouvi de um padre uma coisa linda, ele diz assim, quando Jesus diz vigiai e orai, ele diz assim, ore e me busque, vigia o teu comportamento, vigia em teu redor. Uhum. Vigia o que está acontecendo contigo. Aqui não é uma vigilância sobre a oração, uma vigilância sobre a tua vida. Sim. Vigia o teu comportamento, vigia o que está em redor, vigia o que está a suscetibilidade de acontecer qualquer coisa. Uhum. Orai, ou seja, vigiai e orai. Uhum. E Jesus nos dá esse suporte. Uhum. E é nessa vigilância que entra o que você acaba de dizer. Sim. A sua graça entra, porque a graça de Cristo recupera os que estão caídos. Mas não é preciso cair. Viver na graça não é necessário cair. Porque a graça estava caído, a graça de Cristo me alcançou. Eu estava caído lá, antes de conhecê-lo, a sua graça me alcançou. Eu caí de novo, a sua graça me alcançou. Não faz necessário cair, basta viver nessa graça. Uhum. Basta dar vigilância a estar nessa graça, que não há necessidade de cair. Ela é sempre contínua, abundante na vida daqueles que querem viver nela. Uhum. Muito bem. O pastor João estava falando sobre o processo do vaso na mão do oleiro, que tem um momento que ele está desprevenido, né? E ele se quebra na mão do oleiro. Essa semana eu estava com um artesão e ele estava preparando ali esse oleiro, o vaso, e ele falou desse processo de se quebrar. É justamente quando esse vaso está com a massa seca, ressecada, ele não consegue ir avante, ele se quebra por falta da água. Está faltando água. Então, o oleiro, muitas vezes, é aquele que vai colocar a mão na água e para novamente nutrir esse vaso para continuar o processo da forma. Né? E é interessante, é isso. Está desprevenido da água, então não procede. O processo não continua. Né? E é isso, bispo. Sim. Temos que estar atentos, cheios de Deus para continuar. E no versículos que vem agora, Paulo começa a dizer, testem-se. É interessante, né? É lindo. Isso que vocês estão falando. É lindo, os versículos estão a seguir, a coisa mais linda desse capítulo. Verifiquem se Cristo habita em vocês. Vocês estão desprevenidos de quê? Se Cristo habita em vocês. Não precisa que outro dê testemunho de mim. É lindo. Vamos ao versículo. Gente, só lembrando aqui, antes da gente ler, é algo muito óbvio, mas eu quero sublinhar. É assim, quando o pastor João citou o vaso
que se quebrou nas mãos do oleiro, não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Quando você faz a narrativa do artista que você viu trabalhando lá no barro, é um problema do barro com ele mesmo. Não tem nada a ver com o oleiro que está fazendo, tem a ver com o ressecamento do próprio barro. Né? A inconsistência própria. A inconsistência do próprio barro. Aí ele apela para o oleiro, o olhar do oleiro diz, está precisando de nutrir. Há muita gente que está se partindo em si mesmo, né, João? Tem até uma música que diz assim, tu és o oleiro e eu sou o barro, quebra-me e refaz-me de novo. Eu não vejo nenhuma importância nisso. Eu vejo a importância daquilo que diz, vigiai, esteja atento. Para você viver na graça, não anda. Quando você vai de glória em glória, ou seja, de montanha em montanha, tem valas a serem atravessados, mas não significa que você foi caído ou foi achado caído no vale. Você vai caminhando de glória em glória, de montanha em montanha, passando por vales, atravessando charcos, tendo dificuldades para poder chegar de montanha de glória em glória. Não é uma glória contínua, ou seja, a glória espera, todavia os vales estão aí para serem atravessados. Estão aí para serem atravessados. Então, eu particularmente não vejo nenhuma graça em me tornar um vaso para ser quebrado nas mãos. Eu quero continuar sendo um vaso a serviço o tempo todo. Eu prefiro muito mais ser canal do que vaso, né? Sim. João, é assim, desculpe a insistência aqui, velho, mas assim, a música fala de um oleiro que quebra o vaso, mas o texto bíblico fala de um vaso que se quebra na mão do oleiro. É verdade que o oleiro vai amassar esse barro, né? Para fazê-lo de novo. Sim. Fazê-lo de novo é restauração. É construir novamente. Um vaso que se quebrou. Não foi um vaso que foi quebrado, foi um vaso que se quebrou. Esse processo de fazer de novo é um processo do oleiro. Mas não foi o oleiro que quebrou o vaso, só chamando atenção para isso. Porque mesmo. A gente precisa repensar essa teologia cantada, né, para que a gente não viva aí querendo que Deus quebre a gente. Né? Não é Deus que quebra a gente. Ele até amassa a gente, né, João? Mas depois da gente ter se quebrado. E esse processo da restauração do vaso é tudo para glorificar quem? O vaso ou o oleiro? O oleiro. Né? Porque no processo final do vaso, nós vamos olhar a beleza daquele vaso, glorificando, né, a criatividade daquele oleiro. Quando você diz, ele pode nos amassar, não é aquele amassar, entendo, jogou, botou os pés em cima e tal, não serve mais para nada, não. Aquele amassar quer dizer passar pelas mãos e verificar se há alguma impureza, alguma pedrinha, alguma coisa que venha. Ou seja, nesse cuidado de refazer, de reamassar o barro, está exatamente a observação do oleiro na causa do que aquilo aconteceu para restabelecer um vaso sem rachaduras. Agora, como disse, o vaso foi quem se rachou, trincas aconteceram, e a amassada que o oleiro dá não é aquela perversa, estúpida, por dizer não serve mais. Não, é um cuidado, com muito mais cuidado ainda, ele está cuidando, está fazendo aquilo. Né? Então, que sejamos amassados, se nos quebrarmos, e eu espero que ninguém se quebre, que sejamos amassados por essas mãos cuidadosas de se encontrar alguma impureza na gente, para a gente recomeçar com um novo ímpeto, com a nova decisão, com a nova atitude, com um novo olhar e uma nova consistência. Né? Amém. E as mãos do oleiro é por dentro e por fora, né, Bispo? Por dentro e por fora. Que maravilha. Sim, por dentro e por fora, justamente porque há imperfeições que todo mundo vê, mas as imperfeições estão lá dentro que ninguém vê. Lembra que eu falei com você antes? Só o oleiro percebe. Só o oleiro percebe. Muitas vezes está tudo tão bem no vaso por fora, mas as coisas, processos estão acontecendo por dentro, né? E a gente depois, mais tarde, vai dizer, olha o que estava acontecendo enquanto eu, né?
Incrível. Minha avó dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É, isso. A Pão palavra cheio de bolor, né? O tão bolorento. Os sepulcros caiados, né? Que loucura, né, cara? Loucura. Essa é a natureza de todos nós. Nós vamos seguindo. Cara, a gente vai entrar nos textos bem interessantes agora, né? Mas assim que a gente voltar do nosso intervalo, nós vamos dar uma paradinha para tomar um café, mas é vapt-vupt. A gente vai lá e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Estamos caminhando por um território muito rico, de muitas tempestades emocionais no meio da igreja, tanta fragilidade, pastor João, tanta humanidade, tanta carnalidade, tanta postura de firmeza. Cara, a gente tem aqui uma riqueza, né? Um tesouro de emoções que flutuam desse capítulo 13, né? Bom, vem flutuando desde o primeiro capítulo, né? Que é um livro, uma carta cheia de muitas emoções, né? De declarações de coisas que nem Lucas, nos detalhes de Atos dos Apóstolos, registra episódios, né? Que ele está narrando aqui, né? Passou de largo, né? Talvez não tenha estado lá, ou faltou argumento, né? Ele falou que ele ia falar dessa humanidade, desse homem, não da espiritualidade dele, né? Sim, ele falou a respeito a isso. Então, ele está apresentando a humanidade. Agora, nós estamos indo já para o capítulo 13, bem no verso 5, né? Testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Espero que o teste não demonstre que falhamos, mas se for esse o resultado, é preferível que o teste demonstre nossa fraqueza, não a de vocês. Estamos buscando a verdade que faça vitoriosos todos nós. Não poderia ser de outro modo. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, eu fico imaginando que nós, de alguma forma, alguns de nós somos capazes de suportar determinadas pressões mais do que outros, principalmente quando nós nos encontramos condenados naquilo que está acontecendo. E tem gente que não é capaz de suportar um mínimo de acusação porque derreteria. Talvez seja isso que Paulo esteja dizendo, né? Que encontre em nós e não em vocês, porque nós somos capazes de suportar, vocês sucumbiriam. Não é que ele está denunciando sua fraqueza, pelo contrário, está revelando que há pessoas mais fortes do que outras, né? Eu não sei, não estou certo quem foi que disse, levar as culpas uns dos outros, né? Muitas vezes, aquele que está conosco é tão frágil que é preferível assumirmos a culpa para que ele não sucumba. É sim, João. Já aconteceu comigo, já vi acontecer. Você assumir a culpa do outro, porque você já está preparado para passar por aquele momento, quando o outro... Isso é falsidade? Não, levar as culpas uns dos outros, as cargas, as culpas. E Paulo está dizendo aqui que recai sobre nós a reprovação. É triste se saber que há pastores, há líderes, que a igreja não está produzindo e ele joga toda a culpa sobre a igreja, a frieza da igreja. Lembra até, não sei se vocês já viram aquele meme que o pastor, a igreja morreu, que o pastor fez o velório da igreja, colocou um espelho no fundo do caixão, né? E fez o velório, cada um que ia e olhava, via a sua imagem lá. Então, isso são realidades que acontecem. O que Paulo está dizendo aqui? Quando Jesus fala do pastor, ele dizia: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não está falando simplesmente dele. Ele está falando de pastores que pastoreiam, que devem estar dispostos a sacrificar a sua vida por aqueles que ele cuida. E Paulo está dando esse exemplo aqui, dizendo, para que, se há alguma reprovação, ela cai sobre nós, e não sobre vocês. Porque se ela recaísse culpa
absurda junto à sociedade, junto à justiça sobre a igreja desfaz-se-ia. A igreja perderia a sua existência ali em Corinto. Então Paulo disse que cá sobre mim. Eu respondo. Agora eu quero que vocês continuem firmes. No texto que eu tenho à mão, ou na versão que eu tenho à mão, eu achei lindo, me permitam ler aqui. Examinai-vos vós mesmos, se permaneceis na fé, portai-vos vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós? Se é que vocês já não estão apartados dele. Já não foram reprovados. Ou seja, eu não preciso saber se a minha vida cristã está autêntica, está em Cristo, pelo que me diz o bispo Renato, a Loide, ou quem me encontra, a minha família. Eu preciso ter conhecimentos, certeza. Honesta, né, João? Honesta do que o que está acontecendo na minha vida é fruto da minha vida em Cristo. Eu não posso viver uma face esperando que alguém me diga, e aí? Eu pergunto, e aí? Quando Jesus fez aquela pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, não é que ele tinha dúvida de ser ele mesmo, mas ele precisava dar confirmação a eles. E eu ter que ser aprovado pelo que dizem os outros e não por mim, Paulo está dizendo, se testem. Lá na mesma carta que ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, né? Então se teste, veja se Cristo continua habitando em vocês. A ideia é essa. Se a vida dele está em vocês, se o testemunho que vocês estão dando é digno. Se o viver de vocês é digno de um viver de cristão, daqueles que dizem que conhecem, que vivem a Cristo. Isso não é uma ralhada, isso é uma realidade que cada um de nós, clérigos ou não clérigos, deve viver dia a dia. Examine-se o homem assim, será que eu estou vivendo a Cristo? O Cristo que habita em mim, o que eu digo que sirvo, está fazendo por mim aquilo que deve fazer? A minha saída, quando eu saio para tratar de qualquer negócio, quando eu saio para consertar o meu carro, aqueles que eu encontro pelo caminho, são dignos da minha admiração. Eu estava falando quando Cristo habita em ti, eu estava falando isso essa semana. Alguém saiu para reparar o carro perto de casa, não conseguiu, teve que ir uma oficina distante, à distância, e não sabia por que ele foi àquela distância. Chega lá e encontra um operador de ar-condicionado pedindo-lhe dinheiro para comprar uma marmita. De repente lhe vem um sentimento de que, ei, eu tenho um serviço para ti lá em casa. Põe no carro, leva para lá, aquele miserável que estava pedindo porque não tinha como comprar uma marmita, volta com o suprimento para uma semana, de barriga cheia. É Cristo na tua vida te levando para encontrar os miseráveis que estão precisando de ti, gente. Isso não é obra do acaso, não. É o Cristo que habita em ti que está te levando, aos momentos está te tirando de uma oficina para te levar para outra. Porque ali está alguém precisando da tua ajuda. E você não pode olhar para ele com um olhar de miserável, mas de um homem digno que pode prestar um serviço para ti. E você pagar com dignidade aquilo que ele prestou. Então Paulo diz, examine-se se o Cristo continua habitando em vós. É uma necessidade de todos os dias nós examinarmos. Será que eu sou o Cristo mesmo? Eu represento a ele? Eu tenho vergonha daquele que eu sucumbo? Eu citei no programa passado que Davi disse, eu passo por cima do meu edito, mas eu cumpro aquilo que eu afirmei ser e fazer. Quantos de nós estamos dispostos a passar por cima dos nossos conceitos, assumir a culpa do outro, dizer deixa que eu resolvo, assumir a dívida do outro, dívida financeira, dívida moral, de qualquer natureza, é papel do cristão e especialmente do líder. Não é sair fazendo gracinha para todo mundo, não, mas em circunstâncias, e Deus sempre manda aquilo, Deus nunca, porque Tiago diz, ele não vos dá carga, além do que possais suportar. Sim. João, essa história do autoexame é uma antiga história. Ela começa lá no tabernáculo, naquela bacia dos espelhos que os sacerdotes tinham que examinar, né? Tinha que lavar as mãos e os pés numa bacia que era de espelho e tinha água pura lá. E quando eles iam lavar as mãos e os pés, eles tinham um encontro com eles mesmos, né? E eles tinham que fazer isso antes de
oficiar o sacrifício, para que eles não morressem, deveriam fazer esse exercício de autoexame. Chega na Nova Aliança, nós encontramos essa bacia de espelhos, não é? Também Paulo escrevendo aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo e tal, né? E assim como do pão, beba do cálice. Então, ali está também a proposta do autoexame, e novamente aqui Paulo está sugerindo autoexame, porque, João, qual é a grande chance de uma mulher com câncer no seio se ver livre desse câncer? Autoexame. Quanto mais rápido detectar, mais vida será possível para ela. Autoexame é essa ferramenta para que a gente possa prescrutar a vida da gente, não é? É horrível as pessoas terem que encontrar nossos defeitos. É melhor que nós os encontremos, né? Mas voltando na bacia dos espelhos, Jesus faz traz a essa bacia quando diz: vós já estáis lavado pela palavra que vos tenho falado. Sim. Então entendo que hoje a bacia dos espelhos, a detectar as nossas impurezas, as nossas falhas, é a palavra de Deus. Sim. E como nós podemos entender? Como é que eu posso? Mas é simples, gente. Eu tenho amado, na verdade, aqueles que... atendido a necessidade daqueles que necessitam, que pedem de mim. Tiago diz assim: não diga ao teu irmão, vai e volta amanhã, se tu tens contigo hoje, pode supri-lo. Eu tenho, na verdade, exercitado aquilo que Cristo mandou, porém vos digo, amai os vossos inimigos. Então está aí a palavra, a bacia dos espelhos que era exposta aos sacerdotes na entrada do templo, é a palavra de Deus que nós podemos verificar se está acontecendo comigo aquilo que ele tem falado e aquilo que pregamos um dia desse. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Guardar não quer dizer armazenar simplesmente. O texto guardar ali quer dizer praticar, observar, cumprir. Então, se alguém me ama, e o lindo depois daquilo será amado do meu Pai. Né? E nós iremos para ele e faremos nele morada. A coisa linda que eu acho nisso. Então, examinar-se quer dizer, veja pela palavra o que está acontecendo na tua vida. Sim. Se você está de fato cumprindo. É interessante, pastor João, que Paulo não diz examine-se para encontrar o seu pecado, o erro, a sua falta, né, mas procure Cristo. Examine-se procurando onde ele está, Cristo, onde ele está. Né, o quanto de Cristo está em sua vida, né, quanto pecado você tem, como muitas vezes a pessoa diante de uma mesa de ceia, e agora você vai procurar o seu pecado. E se você estiver em pecado, você não vai comer desse pão, nem beber desse vinho. Pronto. Lástima isso, né? Enquanto Paulo diz, veja quanto de Cristo se formou em você. Né? Sim, o autoexame não é uma busca de condenação, né? É uma busca de encontros. Isso. Né? Uma busca de encontros pacíficos. Para gerar vida, né? É o caso que você acabou de citar sobre o autoexame. Eu vou procurar para quê? Para achar, para gerar vida, para ter mais vida em mim. Né? Por isso eu vou fazer essa busca. Né? E eu não quero encontrar aquele mal em mim. Mas se ele estiver, eu vou extirpar. É o que Dá Paulo, tempo, né? Eu vou o extirpar. que Paulo diz assim. É isso que ele está dizendo. Se examine. o resultado não for bom, olha que ele diz, tome alguma providência. Exatamente. Pronto. Muita gente que eu conheço tem medo dos exames pelo que é possível encontrar pela frente. Então foge do exame porque foge da realidade. Pode estar morrendo todo dia, cada vez mais aceleradamente, enquanto que se fosse detectado o problema a tempo, não teria risco algum. O autoexame não tem a finalidade de uma certidão de óbito. Na verdade, é uma grande chance para que essa certidão não seja emitida, né? Então, esse movimento é um movimento importante a ser feito e permitido por nós mesmos
a fim de encontrarmos ou não encontrarmos alguma questão que está dentro de nós que precisa de uma providência ser tomada, né? E Paulo diz, buscando a verdade que faça vitoriosos todos nós. O autoexame é para isso, para buscar uma verdade que nos torne vitoriosos. São tantos os textos bíblicos que nos manda examinar, que nos manda cuidar, olhar com cuidado sobre nós mesmos, que nos dão tanta garantia para continuar vivendo dignamente. E se por acaso formos achados impuros, nós falamos ainda agora de um vaso, se formos por acaso achados com rachadura, o oleiro está ali para recuperar. É mesmo. Não está perdido. Aquele barro podia ter sido jogado fora, está perdido. Não. Lembra que Paulo disse... afastem ele, que Satanás consuma a carne dele, mas que a alma seja salva. O oleiro não joga barro fora, não. Ele refaz, ele com cuidado, ele projeta. Então o exame é exatamente, se por acaso formos encontrados, aquilo que a gente falou do autoexame da mama, né? Encontrado alguma coisa, vamos à busca de extirpar aquilo. Se em nós é encontrado algo de imperfeito na nossa caminhada, não quer dizer na nossa vida religiosa, gente. A vida religiosa é uma prática muito falsa. Viver praticando religião é muito falso, é muito fake. A prática da religião deve ser feita na prática da vida. Aquilo que Tiago diz, tu queres não temer a lei, faz o que é bom. Tu não precisa sair buscando a Constituição para cumpri-la. Basta que a tua vida seja digna e reta, que a Constituição será cumprida em ti. E todas as leis cívicas e morais da vida. Examine-se e veja se Cristo habita em ti, porque Ele é a perfeição. Ele é o cumprimento de toda a justiça na tua vida. Sim. Por isso que o nosso espelho é esse, né? Ainda citando Paulo, ele diz que com os olhos no espelho, refletidos como na imagem pelo Senhor, né? Somos transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor. Aí ele diz, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, eu me torno livre. Esse texto é um texto muito mal utilizado em alguns cantos, né? Dando margem a um culto anárquico, barulhento, né? Um tipo de liberdade o texto que não está falando sobre isso. A vida é libertina. O texto está falando de liberdade, a liberdade que a gente alcança quando o Espírito de Deus está em nós. Somos livres. Somos livres. Fora dessas constituições, fora dos protocolos, somos livres. Liberdade é o que nós alcançamos quando alcançamos a natureza de Cristo em nós. Uma natureza não refém de regras, porque as regras condicionam o ser humano. O Evangelho transforma o ser humano. As regras colocam formas. O Evangelho transforma. Ele muda a natureza do ser humano. Ele não coloca ela num ambiente domesticador, né? Onde domestica o movimento da vida, onde condiciona como se por uma forma. O Evangelho transforma. Uau! Ele expande. É uma dimensão da natureza expansiva. A vida, ela se expande para além da existência. E o Evangelho é da natureza da expansão do ser humano. A liberdade que é provocada pelo viver, pelo conhecimento da verdade, eu não sei se vou ser polêmico aqui no que eu vou dizer, mas é uma realidade que eu tenho dentro de mim. Eu não sei o que escraviza mais. Se a vida fora lá no pecado ou se é o cumprimento de regras religiosas e da lei. Não sei qual é mais escravizado, qual é mais escravo. Porque Jesus disse certa vez, ai de vós que atravessais o oceano para fazerdes um prosélito e depois de o ter desfeito, os tornais mais piores do que mais eram. digno do inferno.
do que antes de conhecer. É que saiu de uma escravidão para outra. É. Só isso. Sim, mas talvez uma escravidão com muito mais severidade. Uma escravidão que não traz culpa ou não traz... Por exemplo, a escravidão do Egito e a escravidão da Babilônia produziram coisas diferentes. Eu acho que os 70 anos de cativeiro babilônico foram mais desastrosos do que os 400 anos no Egito. Meu ponto de vista, né? Porque eles se empobreceram muito no Egito. Até enriqueceram na Babilônia. Ok? Mas a natureza dele foi desastrosamente, né, deles, né? Foi uma natureza desastrosamente, em 70 anos, depredada. 70 anos. Eles não se reconheciam nem mais como filhos de Israel, chamados filhos da Babilônia. Filhos do exílio, né? Era assim que eles se autonominavam. Eles se perderam deles. Se perderam. Eu escutei uma coisa, já comentei aqui, mas vou comentar de novo, João, baseado na tua fala. Eu atendi uma mocinha e ela disse assim para mim: olha, eu nunca me perdi na vida. Eu disse: oh, que legal. Eu disse: mas também nunca me achei. Nunca me achei, nunca me encontrei. Nunca me perdi, mas nunca me encontrei. Ou seja, estava tão perdida num ambiente aparentemente tão seguro. A gente perdida no meio da igreja, Lloyd. Ou aquele filho, né, aquele irmão do filho pródigo, né? Não é, para mim, assim, é que a sociedade bíblica, ela condiciona a nossa leitura. Lá no cabeçalho diz, parábola do filho pródigo. Para mim, a parábola não é do filho pródigo. Para mim, é o desastre da parábola do filho que ficou. Ele está mais perdido do que aquele que aparentemente se perdeu. Para mim, a parábola é sobre ele, não é sobre o filho pródigo. Ele nem mesmo sabe o direito que ele tem como filho. Não teve nenhuma reflexão sobre ele mesmo. Sim. Mas tem uma outra parábola no mesmo texto que está perdido dentro de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. Não estava fora, perdida dentro de casa. Sim. Ou seja, estava ali, mas não estava encontrada, não estava ao alcance. Ali tinha ovelha perdida, dracma perdida e o filho perdido. O próprio Davi, perdido, né, rejeitado dentro da sua própria casa, né? O próprio Davi. Sim, isso para mim é uma tragédia muito grande, né? Quando as pessoas estão se perdendo delas. O autoexame, voltando aqui, o autoexame, ele é capaz de fazer com que a gente reflita melhor sobre a nossa própria condução, sobre que destinos que a nossa vida está tomando finalmente, e pode ser que a gente esteja tão desviado, né, tão distante, e aparentemente tão encontrado, mas esteja tão desviado, e o autoexame, né, nessa bacia dos espelhos, nessa reflexão profunda no Espírito, o Espírito que está em nós, que nos traz liberdade, nos faz ter um reencontro com a vida e assim nós nos achamos. Nos achamos nele, né? Nele. A Bíblia tem cada resposta linda para cada questionamento da gente. Jesus vai caminhando e encontra, ou quem o encontra, quem o aborda, um homem observador de todas as regras religiosas, um homem muito rico, muito influente na sociedade, talvez um jurídico de alto respeito e condição, perdido dentro dos seus conceitos. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Mestre, que farei para encontrar a vida eterna? Está perdido. E Jesus joga a carga da religião para cima dele, porque sabia de tudo aquilo. E aí? E a tua religião tem servido para quê? Diz para nada, porque... Eu tenho observado ela desde menino e estou aqui me mudou nada, né? Não mudou nada. Eu estou observando ela desde menino e estou aqui te questionando. Só sou um bom menino, mas perdido sou um bom todos menino, os lados. Mas perdido todos. Um bom religioso. Tudo. Um bom religioso. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiquei com nada de ninguém. Os 10 mandamentos estão aqui na minha testa. Observado dentro do meu coração.
Um genro que qualquer senhora gostaria de ter, mas estou completamente perdido Ele de mim. fez um autoexame E que amar ele o tirou teu dele, próximo né? como a ti mesmo. Só te chamar, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que tu interpreta? Ah, o que é meu é meu. Não dou para ninguém. Mas está lá, está no cumprimento. Mas o que é meu, não dou para ninguém. Ninguém me ajudou a trabalhar. Então, como é que o cumprimento da regra religiosa escraviza? Sem estar no Cristo, está só batido nela. Uhum. Como é que fora de Cristo não há regra que te condicione ou que te liberte? Não há, de forma nenhuma. Fora de Cristo, fora dele, é aí que Paulo diz: examinem-se e vejam se Cristo ainda habita em vós, para que vocês não sejam reprovados. E como se dissesse, e se vocês sentirem falta dele, corram atrás. Uau! Corram atrás, vão atrás dele. Gente, a gente vai ali correr atrás também num cafezinho, para a gente não se perder da gente. E a gente volta já já, logo depois do intervalo comercial. A gente está de volta para o quarto e último capítulo. Olá, gente, de volta aqui com o quarto e último bloco da nossa programação. Hoje, dia 13 de abril, segundo domingo do mês de abril. De abril. Já estamos indo para o terceiro domingo, né, João? Que é o nosso encontro com um café maravilhoso. Sim, sim. Aguardando todos vocês. Uhum. Será um domingo especial, terceiro domingo do mês de abril. Gente, mas falando em terceiro domingo, não tem nada a ver com isso. Paulo fala sobre esse reconhecimento das limitações que nós temos, que das nossas vulnerabilidades nascem nossas forças. Esse conceito para mim é muito precioso de refletir, de reconhecer as nossas limitações e também celebrar e continuar a celebrar cada vitória. Porque é reconhecendo, pastor João e Lloyd, é reconhecendo as nossas vulnerabilidades que a gente encontra o território para se trabalhar e superar essas vulnerabilidades. Encontra-se a misericórdia, conforme disse Salomão. Uhum. Aquele que as reconhece, alcança a misericórdia. Sim. Agora, o cínico, Salomão diz em cima, o que encobre. O cínico é aquele que encobre, mesmo está percebendo as suas imperfeições e está dizendo nada fiz, come e limpa a boca, ele diz assim, nada fiz, né? Sim. É o próprio Salomão dizendo. Esse é o cínico. E, infelizmente, há muitos cínicos entre aqueles que se dizem cristãos, a gente não está aqui para acusar ninguém. É que não consegue reconhecer as suas transgressões. E vai indo sabendo. É aí que Paulo diz, examine se Cristo está em você. Que com a vida de Cristo na tua vida, as imperfeições vão sendo deixadas de lado, né? E mesmo que você cometa transgressão, se você reconhecer, você alcança a misericórdia dele. É isso? Sim, é verdade. É verdade. Vamos lá, Lloyd. Vamos sim. Reconhecemos nossas limitações, mas também as celebramos. E continuamos a celebrar cada vitória, cada triunfo da verdade em vocês. Oramos intensamente para que tudo isso aconteça na vida de vocês. Estou escrevendo assim agora, para que quando eu for, não tenha de tocar mais nesse assunto. A autoridade que o Senhor me deu é para ajuntar o povo, não para dividi-lo. Espero que tudo se resolva, para eu não precisar perder tempo com repreensões quando estiver aí. Sim, caramba, que lucidez, né? Que lucidez. Gente, assim, a gente às vezes perde muito tempo com coisas que a gente não devia ter o mínimo tempo perdido naquilo. Às vezes a gente gasta muito tempo para tentar reparar alguma coisa que era desnecessário, até se tocar nisso. E essa desnecessidade, às vezes, demanda um tempo tão grande, um gasto de energia tão grande.
Eu vejo mesmo, né? Eu mesmo, às vezes, me vejo envolvido numa desnecessidade para tentar explicar, para tentar justificar, para tentar, né, reverter alguma coisa. Cara, é uma perda de tempo enorme e a vida é urgente, tudo está correndo e às vezes a gente está mergulhado em desnecessidades tentando explicar coisas completamente inúteis, né? Vejo isso em discussões N, não só nas questões éticas da vida, mas nas questões teológicas. Cara, há tanta desnecessidade teológica, João, há tantos engasgos sobre determinados assuntos que não têm relevância nenhuma, não tem a mínima importância. E a gente fica trazendo reflexões daqui, de lá, da acolá, orbitando, dando destaque notável a coisa que não tem importância nenhuma no curso da vida. Eu acho uma perda de tempo danada. Até montamos seminários teológicos para formar um bando de doidinhos. Lamentavelmente, saem algumas pessoas de bem, mas o restante sai um bando de doidinhos aí que tudo que traz é uma gama de conhecimento histórico, mas nada de espiritualidade. Um fracasso, muitas vezes, é um fracasso. Não quero dizer que o pastor não tenha que fazer um curso de teologia. Agora, não seja ele fundamental, não esteja ele acima da graça de Deus que deve haver em cada um. Sim. Perdemos realmente tempo com determinadas discussões que nada tem a ver. Nada. Mulher de Caim. Por quê? Para que eu tenho que saber quem é a mulher de Caim? Às vezes a gente não sabe nem a genealogia da gente, vai saber da de Caim, querer saber da de Caim. Então, perdemos tempo, coisa desnecessária. E Paulo diz, eu estou escrevendo para vocês, para quando eu estiver aí com vocês, eu tenho o melhor tempo possível para comungar, para almoçar com cada um, para abraçar, para conversar com vocês. Tanta coisa importante. Eu estou demonstrando vocês antes, para que quando eu chegue, não é porque eu quero simplesmente um ambiente limpo, é porque eu quero chegar, eu quero usufruir o melhor possível com vocês. Em vez de estar discutindo com questões acaloradas, que vai gerar... corrijam-se, examine se Cristo está em vocês, corrijam-se porque eu quero ir só para o abraço. Eu quero correr para o abraço. E que, lamentavelmente, nos parece que ele não conseguiu fazer tão desejada essa viagem. Né? Sim, verdade. Embora tenha sonhado, planejado e desejado, não concluiu essa terceira viagem. Cara, eu vejo... Como é tão mais simples viver e como se complica essa simplicidade da vida, dando destaque a coisas que, cara, não merece destaque nenhum, né? Quanta gente aflita hoje, João, com essas equações apocalípticas, né? Quanta aflição, olha para o Apocalipse no meio de uma aflição, um medo, um terror. Parece até que aquele que nasceu para vencer não tem poder, que com o sopro de sua boca o inimigo, o anticristo não prevaleça, não é? Que não está no controle. Não está no controle da história, não está no controle das coisas. Então, assim, é uma temeridade, medos daqui, inseguranças de lá. Desde as questões teológicas, né, dessas reflexões, não só apocalípticas, né? Mas de guarda de dia, de se come isso, se não come aquilo, se toca nisso, se não toca naquilo. Se veste isso, se não veste, usa barba, se não usa barba. Se canta isso, cara, canta tanta aquilo, perda de tempo, tanta perda de tempo, e há tantas coisas boas para se falar. Né? Ontem eu estava ouvindo de alguém atacando assim ferozmente, parece que ele queria matar qualquer um pentecostal, falando do princípio da chegada das igrejas pentecostais no Brasil, e falando com uma ferocidade tão grande. Meu Deus, ele gastou tanto tempo que podia falar da amabilidade, do abraço que recebe, encontrar aquele irmão, de ver coisas que têm acontecido maravilhosas, se preocupando em atacar pentecostalismo no Brasil. Cara, enche a boca de pimenta, faz um bochecho e dorme em paz. Uma trouxa de roupa para lavar, né? Faz um bochecho de pimenta e vai dormir em paz. Cara. Mas vamos lá para a gente terminar a leitura do capítulo, né? Paulo aqui no final desse capítulo ele já está mais suave, né? Ele diz, é isso, meus irmãos, sejam alegres,
mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis. Façam tudo isso e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Amém, 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 amém. Gente, eu acabo de ler essa epístola e chego à seguinte conclusão. Cara, bora viver. Bora viver. Vamos parar de perder tempo com picuinhas, com coisinhas miúdas, com questõezinhas, sabe? Acho que isso é de um achatamento na grandeza da vida, uma perda de tempo. Há coisas que são tão desnecessárias de se ficar ali implicando, não é? Questões daqui, questões de lá. Cara, a vida é tão maior. É tão mais importante a gente viver. Agora, é verdade, na igreja e fora da igreja, há pessoas que não estão suportando, João, a vida que elas estão vivendo. E isso, para mim, é um problema. Elas não suportam a vida que vivem, então elas procuram encontrar algum ambiente onde elas possam punir-se nesse ambiente externo, fora dela. Então vão sempre tentar criar uma situação do lado de fora para poder punir-se, né? Para se machucar nos ambientes externos. É uma aflição, é um descomedimento. A gente precisa ter mais lucidez. Tem um cara, que eu não vou citar o nome dele de propósito, que ele diz assim, que aquilo que me incomoda no outro, olha, presta atenção, aquilo que me incomoda no outro tem mais a ver comigo do que com o outro. Talvez seja um bom espelho para mim, aquilo que me incomoda no outro. Porque pode ser um discurso muito mais assertivo sobre mim. Desde que eu esteja sensibilizado a tratar comigo mesmo e não me refletir em cima do outro e jogar a culpa para cima dele. Né? Porque a gente tem essa tendência natural, João, da gente tentar encontrar no outro, né, os defeitos que estão em nós. E aí... Mas não são nossos, são do outro. Exatamente. Aí... Eu tenho um alívio nisso, né? Me sinto aliviado, que é do outro. Não é do outro. O defeito do outro fala mais sobre você do que sobre o outro. Não há culto na igreja hoje porque os irmãos não vieram. A culpa é deles que não vieram. Pois é. Não é? Não é? Não é. A culpa é minha, que não soube conduzir o rebanho para estar aqui nos momentos difíceis ou fáceis. Sim. Mas eu não veio ninguém, a culpa não é minha. Bem, eu estou aqui, né? Eu não fiz a convocação devida. Não veio ninguém para a reunião, a culpa não é minha. Eu que não fiz a convocação da forma que devia ser, atrair aqueles que deviam estar nesse momento. Sim. Ninguém fala comigo, a culpa não é minha, deles que me odeiam. O que é que eu fiz para que eles me odeiam? Me odiassem? A culpa é minha, não é deles. Agora, para mim, Paulo está fechando a carta com um dos versículos aqui. Na versão que eu tenho à mão, para mim, o fechamento de toda essa carta está aqui. Viver em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Amém. Saiam da confusão, porque Deus não habita no meio de confusão. Vivam em paz. E é o mesmo Paulo que disse, se depender de vós, tenham paz com todos os homens. No que não é se, no que depender de vós. É mais do que se, não é uma condição condicional. É, na verdade, é uma ordem. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens. E aqueles vivem em paz, e o Deus de amor e de paz habitará em vocês. Sim. Pronto.
Fechou a carta. Bom, eu me coisa linda. E está tudo resolvido, não é, João? Fechou a carta com uma coisa linda, rapaz. Depois ele vem com aquela coisa linda. Saudai-vos, os irmãos daqui, os santos, saudam vocês. Se beijem. Não com o beijo da malícia, mas com o beijo da saudação. Ósculos santos. Quantos beijos podem, na verdade, salvar uma vida amargurada? Eu estava contando que um dia desse eu fiz uma tragédia, provoquei uma tragédia no meio de uma feira, né? Eu encontrei um rapaz, não sei nem como expressa hoje, porque não seja condenado, mas na verdade ele era um homossexual, que havia me dado muito trabalho na delegacia onde eu trabalhava, e que o trato que eu dei para ele, ele me teve muito respeito, né? Encontrei numa outra cidade no meio da feira. E ele de longe assim, todo desconfiado. Oi, doutor! Assim, ei, vem cá. Fui lá um dele, deixei com quem eu estava conversando, dei-lhe um abraço, no meio da feira, dei-lhe um abraço, dei um beijo na testa dele, sorri com ele. Gente, o que que aconteceu com aquele rapaz naquele dia? Quanta libertação ele pode ter tido naquele dia. Encontrar alguém que ele julgava ser mais importante do que ele, e que desce ao nível dele, lhe dá um beijo de cura, um beijo de cura. Amém. João, como foi libertador para você também fazer isso? Mas não é libertador para mim também fazer isso. Os dois polos da relação. Eu estava ali cheio de pessoas do meu relacionamento, Sim, pessoas pois é. do meu trabalho, pessoas que me conhecem, sabem do meu posicionamento na cidade. E eu não liguei nada para isso. Fui naquela direção. Como foi libertador para mim também. Exatamente. Até hoje eu tenho alegria de ter feito isso. Olha, viu só? Entendeu? Pois é, então Paulo está dizendo aqui, saudai-vos com o ósculo santo. Não é que é aquela maldade, porque tem gente que está caçando uma oportunidade para tirar uma casquinha com as irmãs. Um beijo sensual, né? Um beijo sensual. Estou fora. Não, infelizmente, a igreja não é lugar de perfeitos. Sim, eu já ouvi reclamações, João. A igreja não é lugar de perfeitos. De pessoas Pelo contrário, que agem assim. A igreja é o lugar daqueles que estão do avesso tentarem se consertar, mas vêm com as suas loucuras. Sim. Lá na igreja de Corinto, Paulo está dizendo, tem um enteado de caso com a sua madrasta. Suas loucuras estão ali. Aqui nesse próprio texto ele diz perversão sexual acontecendo lá dentro. A igreja coisas não que é não lugar foram de abandonadas. puros. É lugar de encontrar a purificação em Cristo e viver como santo. Mas enquanto não acontece, vamos caminhando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Ela vai brilhando, 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 brilhando. Ela começa escura e depois vai brilhando até ser dia perfeito. É assim a vida daqueles que estão no meio da gente. Então, é vigiar, examinar se Cristo está no meio dessa história. Se eu estou apenas fazendo religião, se eu estou apenas aqui num clube de igreja, porque eu me sinto bem, porque é alegre, porque tem meninas bonitas. Eu lamento, eu ainda bem jovem aqui em São Luís, nós nos reuníamos, lavávamos o templo e fazíamos... E tinha um irmãozinho que lavava o templo com a gente, estava ali sempre nos mutirões, etc. Depois ele encontra uma loja de renome, veio a São Luís, ele pega um emprego lá e começa a se mudar, se vestir, está todo arrumadinho. Um dia, por acaso, há uma festa na igreja, eu encontro ele e dei um abraço nele. Meu irmão, quantas vezes tu não veio? Eu estou olhando, tem muita menina bonita aqui na igreja, eu vou voltar por aqui. Qual é o interesse, né? Qual é o interesse de estar no meio dessa sociedade chamada cristã? É preciso que examinemos-nos para saber qual a motivação que nos leva. Tomar providências, Paulo, não só o autoexame, mas fazer alguma coisa com o que eu vejo, com o resultado que eu encontro desse autoexame. Preciso saber, me conhecer, qual é a motivação que está me levando para aquele lugar, ou para aquela sociedade, para aquele grupo. Qual é a motivação que me está levando à casa de Davi? E a de Ziba. Se é de tirar proveito ou se é de servir. Sim. João, Jesus diz uma coisa muito, muito simples, mas muito profunda, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você quer saber onde é que está o teu coração?
Descubra quais são os teus tesouros, o que Quais você são os anda teus dando tesouros? prioridade. Isso não tem a ver com uma condenação, isso tem a ver com descoberta. Isso mesmo. Com descoberta. Não tem a ver com riqueza, com finanças. Sim. Tem a ver com aquilo que é precioso Sim, para com a ti. descoberta. Às vezes, gente, eu estou hipocritamente me posicionando na vida, dizendo com minha boca que alguma coisa é muito importante para mim. Toda a vida, o meu coração está no outro tesouro, não é naquilo que sustenta no meu discurso. A sustentação do meu discurso pode ser um semblante político, né? Aquilo que se pode ver da minha postura política, mas o meu coração, para mim mesmo, precisa ser encontrado na dimensão dos meus tesouros. Se você Paulo, me permitir, A prioridade, eu contar uma né? história que eu Prioridade, Onde importância. estão as minhas prioridades? Prioridade, lugar de importância. Isso não é para me isso condenar, mesmo. isso é para eu descobrir onde é que estão os meus tesouros, onde está o meu coração. Com a motivação que eu fui até para o ministério. Sim, também é. Eu me permita contar, eu vou ser rápido, uma história triste que eu vivenciei. Eu fui comissionado tinha caminhões e fui comissionado por um pastor para fazer a mudança de um novo recém-ordenado ao pastorado. Ele ia para o sertão do Maranhão. E eu fui comprar umas cordas, levei ele para comprar corda para amarrar o caminhão e de repente era um vizinho dele e perguntou: o que é essas cordas? Não, que eu estou fazendo a mudança do teu vizinho. Vizinho, você está mudando? E não me comunicou? Você vai assumir uma pasta do governo lá no Alto Sertão? Não. Então você comprou uma propriedade lá e vai criar gado lá na região, que é farta. Aí ele olhou para mim e disse: será, Silveira, que ele está profetizando? Aí eu fui entender qual era a motivação pastoral daquele indivíduo. Em nenhum momento esboçou dizendo: eu vou cuidar de gente, eu vou servir ao meu Deus. Mas simplesmente disse: será que ele está profetizando? Eu entendi qual era o tesouro da vida daquele infeliz. Triste, mas real, né? Sim, porque ele colocou à mostra, né? Os No flashes discurso ali. dele, aonde é que está o coração dele. Isso. Cara, Deu eu um foco, sempre, né? Focou. Eu sempre animo as pessoas a serem honestas com elas mesmas nessa busca da descoberta de onde estão os tesouros, porque é mais fácil da gente trabalhar quando a gente sabe onde é que o coração da gente está, né? Porque pode ser, gente, que eu esteja... O coração não é enganoso. Ele não só engana os outros, mas como me engana a mim mesmo. Mas quando eu detecto onde é que estão os meus tesouros, eu descubro onde está o meu coração. Então, nessa tarefa de pastorear que o pastor João disse ainda há pouco, cara, quantas vezes eu precisei sondar meu coração? Porque, assim, estando pastoreando tantos anos, de vez em quando você precisa fazer uma aferição de rota, né? Uma aferição de rota. Porque pode ser que do lugar de onde você partiu, né, numa rota traçada, você pode ter se desviado muito da rota inicial. E vai ter que voltar muito, né? Então, eu de vez em quando tenho... O que é que ainda me faz pastorear? O que me faz? Eu comecei pastoreando uma comunidade rural que não tinha dinheiro. Rolava lá, era ovo, banana, laranja, mel, melado, eram coisas da roça, né? E eu não ganhava dinheiro naquela comunidade. Ali eu ganhava essas coisas da subsistência, né? Quando vinha a oferta, eu tinha que consumir. Às vezes levava para a igreja para dar para os necessitados também, porque vinha muita coisa. Então, assim, cara, não foi dinheiro que me motivou a cuidar de gente. Não foi. Mas hoje eu tenho que, novamente, parar de o que é que está me sustentando neste momento, né? Neste momento é dinheiro. É a benesse que a igreja pode produzir. Então, eu tenho que estar sempre me investigando
para ver se eu me encontro aperfeiçoado nele. Né? Fazendo manutenção, né? É manutenção, sim, isso João. mesmo, pastor Fazendo João. Teve um manutenção. momento que Paulo falou aqui ao povo da igreja de Corinto que assim, vocês agora estão com o coração no lugar certo. Então agora o que façam, o que é preciso fazer. Né? Ele deu essa instrução. Exatamente. Com o coração no lugar certo, nós vamos fazer o que é preciso fazer. Sim, de vez em quando tem que botar um botoxzinho ali, uma harmonização acolá, que está ficando velho. Né? E essa questão de fazer manutenção é oportuníssima, porque em qualquer atividade da vida, a manutenção é necessária. Se houvéssemos feito manutenção na questão política, não teríamos tanta corrupção. Se fizesse manutenção uma olhada profunda no nosso pastorado, não havia tanta corrupção no meio. Enfim, a manutenção, porque a gente faz manutenção no dente, a gente faz manutenção na vista, a gente faz manutenção na roupa, no guarda-roupa. Por que não fazer no ministério, na caminhada cristã, gente? Sim. Sim, Ela é verdade. importantíssima. É. Gente, com essa manutenção nas coisas, a gente vai se despedindo. Feliz domingo, domingo abençoado para todos vocês, uma alegria poder compartilhar esse tempo, né, com a palavra, e voltamos no próximo domingo. E também estamos nos despedindo desse longo tempo que passamos vivendo com os irmãos de Corinto, né? Também deixo minha saudação fraterna. fraterna. Tantas vezes. Também deixo minha saudação fraterna aos irmãos de Corinto. Bye, né? Bye. Nos vemos no próximo. Então é isso. Shalom. Forte abraço, gente.